Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter vocês aqui. Nessa videoaula eu vou dar continuidade ao nosso estudo para concurso público de História do Brasil, no capítulo 2 do nosso livro digital The Book. Se você quiser adquirir, o link está na descrição do vídeo. Então esse período pré-colonial aqui, olha, vai de 1530 até 1822. Eu vou te perguntar aqui, o período que antecede 1530, que vai de 1500 até 1530, qual é o nome dele? É o período pré-colonial, tá? Então aqui em 1530 é que vai se dar início à efetiva colonização do Brasil, quando os portugueses vão vir para o território brasileiro para ocupar o território e para desenvolver o território. Beleza? Então vamos passar aqui o nosso material. Quero ler com vocês algumas questões que diz o seguinte, olha, houve uma mudança de direção econômica quando os turcos otomanos eles voltaram a negociar com os europeus e Portugal perdeu o monopólio do comércio com a Índia. E aí Portugal teve seu declínio a partir do momento que o Papa, em 1506, ordenou a expulsão dos judeus da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, pessoal, eu já expliquei para vocês numa das videoaulas que a intenção dos europeus era ir até Constantinopla, faziam ali o comércio, né, das especiarias que vinham da Índia, que vinham do Oriente. Os turcos otomanos tomam Constantinopla e impedem o comércio e vai ali causar uma escassez nos entrepostos comerciais de Gênova e Veneza, por exemplo. Então, para chegar em Calicut, na Índia, os portugueses têm que contornar agora o sul do continente africano para fazer negócio com a Índia, com Calicut na Índia. E acidentalmente eles descobrem o Brasil. Então o Brasil teve um lucro muito grande de 1500 até 1530 com Calicut na Índia, porque Portugal era a única nação que conseguia contornar o continente africano e chegar em Calicut na Índia. Isso porque ao sul do continente africano tem o famoso Cabo das Tormentas, que era muito perigoso ultrapassar. Então só Portugal conseguia. E com isso Portugal teve o monopólio do comércio com a Índia. Só que quando chega em 1530, os turcos otomanos, que eles fazem? Eles reabrem um comércio ali no Mediterrâneo. E com isso Portugal perde esse monopólio do comércio com a Índia. E aí Portugal vai começar a entrar em declínio. Muito em razão, pessoal, porque em 1506 o Papa ordenou a expulsão dos judeus da Península Ibérica. E os judeus, eles são empresários pelo conhecimento, pelo desenvolvimento, e eles vão para outras regiões. Eles vão para a Inglaterra, que vai depois ter a Revolução Industrial, vão para a Holanda, vão para várias outras nações, e essas nações vão crescer, ok? Então aqui Portugal e até mesmo a Espanha se deram muito mal nisso daqui, né? Então Portugal vai ter esse declínio aqui, ó, em 1506 e o Brasil vai embarcar nessa. Quando chega em 1530, ocorre a reabertura do comércio ali no Mar Mediterrâneo. Portugal perde esse monopólio e Portugal vai ter que buscar agora desenvolver sua economia. E eles vão olhar para o Brasil e vão falar, olha, temos aquele território gigantesco lá na América, do Brasil, vamos desenvolver aquele território e vamos desenvolver uma cultura, um ciclo econômico. E aí eles vão se voltar para desenvolver no Brasil a cana-de-açúcar, né? A cultura da cana-de-açúcar, tá? Então esse é o contexto que eu posso passar para vocês, o contexto histórico, né? Então, por exemplo, os judeus foram grandes investidores das navegações, mas devido ao antissemitismo, né, que é a perseguição contra os judeus, esses buscavam novas terras para onde pudessem escapar das perseguições descabidas. Então, os judeus, pessoal, historicamente sempre foram um povo que perdeu o seu território lá no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Israel, invadiram Jerusalém, causaram uma grande diáspora. Eles ficaram cerca de 2000 anos aí, espalhados pelo mundo, até que em 1947, 1948, após a Segunda Guerra Mundial e o massacre de Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus nas câmaras de gás, né, de mortes cruéis terríveis contra os judeus, é que eles vão voltar ali para sua terra, que hoje é ali na Palestina, né, é o território de Israel, tá? Então, esses judeus, então, eles buscaram novas terras e, por exemplo, o atual Estados Unidos da América, de início, chamava-se 13 colônias, tá? Esse foi o primeiro nome dos Estados Unidos da América. Isso porque o território
13 colônias, né? Até botei aqui, olha, uma referência aos 13 territórios da divisão da terra de Canaã, atual Israel, pelo sucessor de Moisés, o general Josué. Então, por exemplo, os Estados Unidos recebeu o nome de 13 colônias. E por os Estados Unidos, pessoal, terem defender a cultura judaico-cristã, isso não é opinião, isso é fato histórico. Eles se tornaram o país mais poderoso do mundo atualmente. Eles só cresceram, tá? Então eles defenderam essa cultura judaico-cristã e são o que são até hoje. Hoje o que nós estamos vendo? Estamos vendo a desconstrução do modelo judaico-cristão que estabeleceu as bases da democracia no mundo e da cultura ocidental, tá? Hoje está vendo o endemoniamento, né, a demonização da cultura judaico-cristã, né, em detrimento do marxismo cultural. Então, hoje tem se feito aí uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça das pessoas que já têm titica na cabeça, porcaria na cabeça, e aí eles se levantam contra o modelo que trouxe mais desenvolvimento na história humana, em virtude de uma pseudo-ideologia que não deu, isso é fato histórico, que não deu certo em lugar nenhum do mundo, ok? Uma utopia. Porque aquilo que já foi tentado implementar e não deu certo, não passa nada mais nada menos de uma utopia. Beleza? Então essa daqui, pessoal, é a história aí, né? Só para vocês terem um pouco de entendimento, para também vocês não serem bitolados, né? E serem enganados aí por pessoas que têm aí uma má intenção, ok? Deixa eu só aqui posicionar corretamente. Então, isso é fato histórico. Com a expulsão dos grandes investidores judeus, médicos, cientistas, etc. Pessoal, eu não sou judeu, tem nada a ver com judeu, tá? A Península Ibérica, ali que era Portugal, Espanha, de novo, fato histórico. Então, eles foram para outros países que se tornaram grandes potências mundiais, como Holanda, Inglaterra e os já mencionados Estados Unidos da América, entre outros. Alguns judeus assumiram a religião católica ali na região da Península Ibérica de Portugal e Espanha, para não serem expulsos de Portugal e Espanha. Então esses foram chamados de, cristãos novos. Então algumas pessoas falam que Vasco da Gama foi um cristão novo, Fernando de Noronha, né, que vai dar nome ali àquele arquipélago ali de Fernando de Noronha, eles eram cristãos novos. Então apesar da expulsão dos judeus de Portugal em 1506, Portugal continuou realizando seu comércio extremamente lucrativo com a Índia até 1530, quando a fonte pessoal lá em Calicut, na Índia, simplesmente secou. E aí Portugal precisava se reinventar economicamente. Foi aí que começou de fato o gigantesco empreendimento da efetiva colonização brasileira com o estabelecimento do plantation aqui no Brasil, né? Então vamos descer aqui ao vídeo aula 2. Então, o gigantesco território brasileiro ele foi dividido em 15 lotes, beleza? Então, para que os ricos nobres, né, portugueses, a iniciativa privada. Então, pessoal, de início, a colonização do Brasil não foi feita pela coroa portuguesa, mas pela iniciativa privada. Aqueles que tiveram grande lucro no comércio com Calicut na Índia, agora eles deveriam investir no Brasil para ajudar a efetiva colonização do território e Portugal não perder esse território aqui que nós vivemos aqui no Brasil hoje para outras nações. Então a nobreza portuguesa estava ociosa ali, parada, né, diante da reabertura ali do Mar Mediterrâneo, do comércio, diante de uma balança comercial desfavorável a Portugal. Beleza? Então eles vão passar aqui para vocês, pessoal. Eles vão vir para cá, né, a esquadra, então vocês podem ver aqui como o Brasil foi dividido aqui embaixo, olha, em 15 lotes, né? E eles vão estabelecer ali a capital em Salvador, né? Primeiro eles vão criar em São Vicente, Martim Afonso Souza, mas a capital, por exemplo, do Brasil de início vai ser em Salvador, né? Até mesmo quando você olha para cá, ó, ele fica no meio do caminho entre o extremo norte e o extremo sul do Brasil, né? Um ponto estratégico ali em Salvador. Aqui vocês podem ver, né, os nomes, né, dos territórios do Brasil, né, dos estados, como é que foi dividida. Então aqui nós temos a linha do meridiano de Tordesilhas, e aí você tem Maranhão, então você tem João de Barros,
Fernão Álvares de Andrade, mais aqui embaixo, né? Deixa eu tentar marcar aqui. Então você tem Antônio Cardoso de Barros aqui, Rio Grande, João de Barros, Pero Lopes de Souza, que é irmão do Martim Afonso de Souza, Duarte Coelho, Pernambuco, Francisco Pereira Coutinho, na Bahia, Jorge de Figueiredo Correia, nessa capitania de Ilhéus. Nós tivemos aqui Porto Seguro, né? Que é acho que é isso, Pero de Campos Tourinho, o Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Nós tivemos aqui Pero de Góis, Martim Afonso de Souza teve aqui 2 quinhões, né? Então o segundo quinhão dele ficava aqui, olha, em São Vicente. Você tinha aqui a Santo Amaro, aqui embaixo, você tinha São Vicente, o primeiro quinhão, e mais lá embaixo você tinha Santana, né? Com Pero Lopes de Souza. Então esses são os 15 territórios brasileiros que foram divididos aí de início o Brasil para efetiva colonização do Brasil. Então, historicamente, pessoal, só para vocês verem essa informação que é importante, só para vocês terem um entendimento da visão de Portugal a respeito do território brasileiro, tá? Então, muito em história se pinta a coroa portuguesa como se eles fossem as piores pessoas do mundo. Mas só para vocês terem ideia, historicamente, o Brasil nunca teve a designação oficial de ser chamado de colônia, tá? Esse prefeito histórico. O Brasil teve 2 designações oficiais, né? Oficiais. E eles, às vezes, cansam de pegar literatura, a gente cansa de pegar livro de literatura que só fala do Brasil como colônia, sendo que nunca o Brasil foi chamado de colônia, tá? Porque Portugal via no Brasil, a coroa portuguesa via no Brasil o futuro de Portugal. Então, quais foram os nomes, as designações oficiais? Foram Reino do Brasil e Estado do Brasil, tá? Então, essa é a designação oficial, os nomes que o Brasil teve. Então, no início da colonização aqui, se deu ao longo do litoral. Então, alguns historiadores com a síndrome de inferioridade deram um apelido de civilização do caranguejo, tá? Eu nem digo necessariamente com síndrome de inferioridade. Talvez isso aqui eu tirei de um livro, possa até ser um exagero. Mas porque de início a colonização ficou limitada ao litoral e recebeu o nome de civilização do caranguejo, só para ficar mais claro. Então, para essa colonização do litoral, numa clara tentativa de diminuir a formação do território do Brasil, ao longo do litoral foram erguidos alguns fortes em locais estratégicos, né? Então, assim, acaba que esse nome aqui, pessoal, ele assim, eu tirei de um livro porque realmente é uma expressão um pouco pejorativa, tá? Mas se a gente analisar, esses caras que vinham para cá no navio de madeira, que levava de 45 a 60 dias para chegar aqui, vindo da Europa, navios que não tinham água potável para muito tempo, como é que você conserva? Por exemplo, pensa na sua casa, esses caras de 45 a 60 dias, com alimento podre, estragado, né, navio de madeira, limitadas condições do vento para poder navegar, não tinha motor, né, assim, embarcações muito frágeis, muita gente morreu, tá? Então, às vezes, eu vejo uma certa depreciação desse momento histórico do Brasil, porque, pessoal, não foi fácil, tá? Então foram erguidos alguns fortes, e aí a coroa portuguesa decidiu que o açúcar, o primeiro ciclo econômico do Brasil, foi o açúcar, beleza? Então a coroa portuguesa decidiu que o açúcar seria o produto a ser comercializado para a Europa. Portugal já havia obtido bons resultados no cultivo da cana-de-açúcar nas ilhas de Açores e da Madeira. Primeiro ciclo econômico do Brasil, então, foi o açúcar, beleza? Então, para o cultivo da cana-de-açúcar, desenvolveu-se o sistema de plantation, que era o plano estratégico para a efetiva colonização do Brasil com a iniciativa privada, tá? Então, deixa eu só subir aqui um pouco mais. Então, esse é o sistema de plantation, pessoal, né? Baseado ali na economia açucareira. Então, você tem grandes latifúndios, que são grandes propriedades de terras, então aqui está na imagem ilustrativa. Monocultura significa uma só cultura. Mono é uma só cultura. Nesse caso, o açúcar, a cana-de-açúcar. E nós tivemos a mão de obra durante a questão do plantation, da cana-de-açúcar, economia açucareira, era mão de obra escrava vinda da África, né? E aí nós tivemos a produção voltada para o mercado europeu. O que era produzido aqui era enviado para ser vendido na Europa.
Observação, tudo que eu coloquei em vermelho, pessoal, no e-book, no livro digital, você tem que guardar com muita atenção. Então, o plantation utilizou de início mão de obra escrava indígena, né, com as casas de preamento, tá? Isso aqui a gente está falando no período da colonização, tá? Então, o plantation utilizou de início mão de obra escrava indígena, mas os indígenas, né, eles não se submetiam ao trabalho escravo nas fazendas, por isso foram buscar mão de obra escrava africana, tá? Então, o sistema do plantation durou até 1888, para você ver o quanto que isso perdurou, quando a princesa Isabel deu fim à escravidão no Brasil. E quando falaram para ela, se você autorizar, né, se você acabar com a escravidão no Brasil, você vai perder o trono. E ela chega a dizer, se eu tivesse 1000 tronos, eu abriria a mão pela liberdade deles, tá? Então essa aí vigorou até 1888, tá? Essa questão aí do plantation, até da mão de obra escrava. E de início, então, eles utilizaram a indígena com as casas de preamento, guarde isso, esse nome, e depois eles passaram a utilizar a mão de obra escrava africana. Então, um fato interessante é que muitos judeus expulsos de Portugal foram para a Holanda, né? Guarde essa informação também, e se tornaram os nossos, pessoal, olha isso, atravessadores. Eles foram os atravessadores do açúcar produzido no Brasil e distribuído aonde? Na Europa. Então, quem que realmente, efetivamente lucrou com a produção do açúcar brasileiro foram os holandeses, ok? Então, esses holandeses também eram chamados de flamengos e batavos. Tanto que tem até hoje o time Flamengo, né? Futebol brasileiro, às vezes a pessoa nem sabe a origem do nome. E também tem esses produtos que a gente vê, né? Alguns exemplos para citar para vocês, esses produtos que tem da linha Batavo, por causa dos holandeses. Até a fotografia, se você olhar na embalagem, é de um holandês. Então, os holandeses foram os que, de fato, mais lucraram com a produção do açúcar brasileiro. Isso também já caiu em prova. Antes da Holanda ser... Aí estava na letra A. Portugal foi o que mais lucrou com o açúcar. Não, foram os holandeses. Então, antes da Holanda ser o país que é hoje, era uma colônia espanhola chamada de 7 províncias do norte europeu. Então, aqui eles não eram ainda chamados de Holanda. Eram as 7 províncias do norte europeu que faziam a travessia dos nossos produtos para a Europa. Para você ver o quanto que Portugal, pessoal, decaiu com a expulsão dos judeus. Que era Portugal um dos países mais desenvolvidos na arte da navegação, agora eles estão se ferrando e tentando se virar da maneira que eles podem, tá? Isso é importante porque ainda no século XVI, em 1581, essas 7 províncias ali do norte europeu, essas províncias, vão iniciar um processo de independência, entrando em conflito com a Espanha. E quando o rei espanhol Filipe II uniu as duas coroas de Portugal e Espanha, de 1580 até 1640, né, período conhecido como União Ibérica, os holandeses, em retaliação, invadiram o Brasil em 1624, a primeira invasão, até 1625, período de um ano, e depois invadiram ali com Maurício de Nassau novamente, de 1630 até 1654, Nordeste holandês aí que durou 24 anos, ok? Então, quando você vai estudar, né, a invasão dos holandeses do Nordeste, você já sabe por que eles invadiram o Nordeste, porque havia as 7 províncias do Norte Europeu, eles eram colônias da Espanha, o Brasil e Portugal ficaram debaixo da coroa de Filipe II durante o período da União Ibérica, e eles passaram então nesse processo de independência, de se libertar do domínio espanhol, passaram a atacar o Brasil e ficaram aqui muito tempo, né? Então, o nosso açúcar era conhecido, por exemplo, na Europa, eles eram nossos atravessadores, de início, né? E o açúcar nosso ficou conhecido na Europa como açúcar barreado, tá? Esse era o nome do nosso açúcar, que é uma rapadura, pessoal. Isso porque era uma rapadura, indo em barras para a Europa, muito diferente desse açúcar refinado e branquinho que eu e você temos no dia de hoje, né? Mascavo e esses outros aí. Então, em Portugal, olha só, estava ocorrendo a evasão de divisas. Então, o que é evasão de divisas? Isso é uma terminologia que cai muito em prova. É uma expressão para moedas estrangeiras. As moedas estrangeiras estavam vazando de Portugal, tá?
mosteiro estrangeiro para fora do país de Portugal. Isso ocorre, só para vocês entenderem, né? Isso ocorre quando se remete uma moeda estrangeira para fora do país ou se impede que esta também entre no país, tá? Também outras nações estavam cobrando os empréstimos dados a Portugal. Agora, Portugal, nós emprestamos, agora vocês têm que pagar. Beleza? Uma outra informação aqui, para a gente fechar pelo menos mais essa parte da videoaula 2, no Nordeste aqui, ó, no Nordeste o solo de Massapê, junto com o clima quente, favoreceram muito o cultivo da cana. Concursos militares, por exemplo, gosto muito de usar essa decoreba de nomes. Então, quem for fazer concurso para essa área militar tem que estar atento. Então, Pernambuco e São Vicente foram os únicos lotes que prosperaram pelas mãos da iniciativa privada. E aí, pessoal, muito interessante porque Duarte da Costa ele trouxe a família dele, isso ajudou muito a ele prosperar, e ele teve um excelente relacionamento, né, um excelente relacionamento com os indígenas, e a capitania de São Vicente, né, que você tinha na verdade dois lotes não contíguos, chamados São Vicente, no sul do Brasil, e esses lotes pertenciam a Martim Afonso de Souza, né, que era o comandante da expedição colonizadora, que recebia dinheiro do governo de Portugal. Então, por isso que o de Martim Afonso de Souza prosperou. Então, ele recebia dinheiro para investir por parte da coroa portuguesa. Então, apesar de apenas 2 de 15 lotes terem prosperado, as capitanias foram cruciais, acho que ficou um errinho, né, para a colonização do Brasil, sendo, portanto, um sucesso, sim. Já vi questão de prova dizer o seguinte, pessoal, que as capitanias hereditárias foram um fracasso completo. Errado. Elas foram um sucesso, ainda que bem modesto, por assim dizer, porque apenas 2 prosperaram. Se você pegar a expressão, você tem que tomar cuidado com as expressões de prova, que são generalistas. Então, às vezes, eles colocam as capitanias hereditárias foram um fracasso completo. Não, porque 2 prosperaram. Então, não foi completo. As capitanias hereditárias foram um sucesso completo. Também não, porque das 15, 13 fracassaram. 2 apenas prosperaram. Então a gente toma cuidado sempre que vai fazer concurso, que história do Brasil, com essas expressões que são generalísticas, tá? Muito cuidado com isso. Então, o sistema, pessoal, aqui para fechar, de capitanias hereditárias, ele durou, ó, desse período aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. De 1534 até 1759. Olha os momentos aqui, olha. Só para registrar para vocês. 1530, vem a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, acompanhado de seu irmão Pero Lopes. Eles chegam ao Brasil para patrulhar, explorar e buscar metais preciosos, compostos por 4 navios e 400 homens. Depois, 1532, nós temos a fundação, para ficar bem claro para vocês, olha, desse processo, da primeira vila do Brasil em São Vicente, atual São Paulo. Então, o primeiro engenho ali foi chamado de São Jorge dos Erasmos. 1534, o Brasil foi dividido em 15 lotes, capitanias hereditárias, onde a colonização foi entregue à iniciativa privada, ok? Então, o processo das capitanias hereditárias, elas começam ali em 1530, tá? Quando o Martim Afonso Souza vai vir para o Brasil. Em 1532, ele vai fundar a primeira vila. E a divisão do território em 15 lotes vai ocorrer aqui, em 1534, e a efetiva colonização do Brasil é entregue à iniciativa privada, que são os nobres europeus, tá? Então essas são exatamente as fases, para deixar bem claro para vocês. Então, por exemplo, aqui, olha, nesse período, Martim Afonso Souza, por exemplo, encontrou um português na Serra do Mar chamado João Ramalho, né? Casado com uma ilha chamada Batira, com quem ele teve vários filhos. E esse cara ajudou muito Martim Afonso de Souza porque estava ambientado à realidade do território. Durante esse período aí pré-colonial, pessoal, de 1500 até 1530, acabou que alguns portugueses vieram para cá. Existia também a questão dos degredados, que eram, às vezes, exilados políticos, pessoas que moravam em Portugal, mas lá, mediante algum julgamento, essa pessoa era condenada a ser expulsa de Portugal e ela era enviada para o Brasil, tá? Então, um caso aqui que a gente tem exemplo é João Ramalho, casado com Batira,
Um certo português, né, um degregado português, né, chamado Francisco Chaves, apelidado de Políngua, teve também seu encontro com Martim Afonso de Souza, né? E esse cara aqui, o Políngua, né, Políngua, porque ele falava vários idiomas, Francisco Chaves, acredita-se que ele tenha dado um golpe em Martim Afonso de Souza, né? Porque ele disse que sabia onde havia ouro, muito ouro em território espanhol, e pediu um navio com 80 homens, um navio com 80 homens, para que fosse até lá saquear o ouro espanhol e retornar com a riqueza e dar ela de graça ali a Martim Afonso de Souza, né? Aqui já começou o migué, pessoal, a malandragem, olha. E aí Martim Afonso de Souza foi convencido e entregou o que ele queria e nunca mais se soube notícias do que aconteceu com esse navio. Ninguém sabe se eles naufragaram, se eles morreram, se eles pegaram o ouro onde eles sabiam que tinha ouro e vazaram e foram embora. Ninguém sabe o que aconteceu com essa galera aqui, tá? É interessante que são alguns casos, né, que se conta. Se não me falha a memória, Batira... não, teve uma indígena chamada Catarina Paraguaçu. Catarina Paraguaçu. Não sei se eu coloquei isso aqui, mas só para vocês verem a questão. Catarina Paraguaçu, ela é chamada por um historiador de a matriarca dos brasileiros, tá? Então, só para vocês terem uma noção, nunca vi isso cair em prova, só vi cair acho que uma prova num concurso público, acho que uma vez, mas essa questão da Catarina Paraguaçu, acho que fizeram até um filme aí com o Celto de Mello, Camila Pitanga, sobre esse relacionamento aí de Catarina Paraguaçu. Bom, pessoal, aqui nós temos, eu falei que eu ia até terminar o vídeo, mas eu vou aproveitar esse tempo. Tipos de engenho, tá? Então nós tivemos engenho real, que é um engenho caro, tá? Eram movidos a água. Trapiche era um engenho simples para a fabricação de água ardente, né? Alambique. E tinham as fazendas obrigadas, né? Também, que eram pequenas fazendas cultivadoras de cana, que por serem mais pobres, os donos eram obrigados, por isso que é o nome, a levar as suas canas aos engenhos reais. Então eles tinham que pegar aqui a cana, levar lá nos engenhos real, para serem processadas em troca do açúcar, caso quisessem produzir. E aí você tem o nome desse tipo de engenho, tá? Então, concursos aí podem cair esses nomes, então é importante você saber o que é cada um desses tipos de engenho, especialmente os militares que gostam de ser bem específico em relação a essas coisas. E aí, pessoal, é o seguinte, olha, a sociedade aqui ela era uma sociedade basicamente rural, não existia nem estrada, pessoal. Tudo era realizado por meio marítimo, o transporte. As relações se davam no ambiente rural do engenho, que era o centro dinâmico da sociedade, né? Os donos dos lotes eram chamados de capitães donatários, então na verdade não eram os donos da terra necessariamente, tá? Só para ficar claro, eles eram administradores do rei de Portugal. Então você tem aqui, olha, a carta de doação, carta foral, né? Então eu te convido a você parar esse vídeo, dar uma lida, né? Deixa eu só passar aqui. E você também tem os direitos e deveres do capitão donatário. Eu te convido a você pausar esse vídeo, dar uma lida nessas questões aqui, porque você já caiu muito em concurso público. Tinha o tal do direito de couto aqui, né, e omísio, né, que segundo o qual um capitão donatário ele poderia receber um fugitivo, um criminoso de uma outra capitania, dando-lhe abrigo e proteção, se ele quisesse, tá? Tem a questão do patriarcalismo, né? O senhor de engenho era o patriarca todo-poderoso, né, da sociedade, concentrava em suas mãos o poder econômico, político e administrativo. Era o senhor de engenho que dominava as chamadas câmaras municipais, onde as decisões elas eram tomadas, né? Bom, pessoal, vou parar aqui esse vídeo. No próximo aí eu continuo, vou falar a partir das câmaras municipais. Um forte abraço. Se você quiser o e-book, bem baratinho, link na descrição. Até mais.